Olá, querido, paz de Cristo, eu sou o pastor Gilson. Afirmo que é uma honra estarmos aqui no CDcast, o podcast da sua lição bíblica, um recurso de áudio disponibilizado pelo canal do YouTube Crente Docente. Neste canal, comentamos as lições bíblicas publicadas pela editora Central Gospel. Ressalto que neste trimestre estamos estudando a revista de número 62, cujo tema é o Decálogo, a Ética do Sinai. A lição de hoje é a de número 3, que aborda o seguinte assunto: não se metam com os ídolos. Dividiremos o conteúdo em 3 pequenos tópicos. O primeiro, o que é idolatria. O segundo, por que Deus não aceita a idolatria. E o terceiro, os males da prática idólatra. Portanto, logo aqui no início, de maneira rápida e panorâmica, definindo o que é idolatria. A palavra idolatria significa adoração a imagens, culto a imagens. Etimologicamente falando, essa palavra ela se manifesta exatamente nessa questão aqui do eidolon, que significa ídolo, e latria, culto, de sorte que idolatria é culto à imagem. De maneira prática, idolatria significa fazer Deus aquilo que não é Deus. Quando uma pessoa atribui poderes exclusivos da divindade a um objeto, a uma pessoa ou qualquer outra coisa que não seja Deus, ela está praticando idolatria, que significa atribuir poderes exclusivos da divindade a outras coisas. Por exemplo, é fazer com que uma coisa que não é Deus tenha onisciência, onipotência, onipresença, eternidade, soberania, seja majestoso, que esteja acima de tudo e de todos. Portanto, quando essas propriedades exclusivas de Deus são atribuídas a outra coisa que não seja Deus, isso seria ou é uma prática idólatra ou uma idolatria. Quando uma pessoa deposita sua fé, esperança, confiança e se prostra e se rende diante de uma imagem de escultura, algo feito por mãos de homens. É bem verdade que a idolatria ela não se limita de forma exclusiva a uma escultura. Uma pessoa pode ser idólatra mesmo não carregando ou tendo na sua casa qualquer tipo de imagem concreta. Ela pode, por exemplo, ser idólatra ao confiar totalmente no poder mentiroso, no poder falível das riquezas. Ela pode, a partir de uma prática idólatra, estabelecer o dinheiro, a riqueza como sendo seu Deus e, por conta disso, viver em função a sua energia, modo de pensar, agir, fazer, tudo isso atrelado, dominado, assenhoreado pela riqueza. O próprio Senhor Jesus disse categoricamente o seguinte: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui, uma referência ao Deus das riquezas. Tem muitas pessoas que, ao invés de confiar em Deus, confiam nas riquezas e, por conta disso, se prostram, se dobram e adoram a riqueza. A Bíblia mesmo diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O apóstolo Paulo também afirmou de forma muito clara que pessoas que praticam a avareza, esse apego desenfreado ao dinheiro, à riqueza, uma pessoa avaro, com avidez pela riqueza, ela também pode e está cometendo, idolatria. Ele mesmo escreveu na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5, ele disse o seguinte: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra,
a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Perceba aqui as dimensões da prática idólatra. No Antigo Testamento, com muita clareza, nós vemos a idolatria sendo manifesta, sobretudo a partir de imagens de esculturas, né? Essa concretização da fé do indivíduo a partir de uma imagem concreta, na qual o indivíduo idólatra deposita sua confiança. Vale aqui ressaltar que na antiguidade, as sociedades antigas foram eminentemente marcadas pelo culto a muitos deuses, que nós chamamos na teologia de politeísmo. Esse politeísmo, culto a vários deuses, e esses deuses retratados de maneira concreta. Por exemplo, na Mesopotâmia, uma sociedade antiga, né, dentre os rios Tigre e Eufrates, seja os sumerianos, os acadianos, os assírios, os babilônicos, os médios, os persas, eles praticavam idolatria, e essa idolatria a partir de uma prática politeísta, do culto a vários deuses. Não somente na Mesopotâmia, a própria região de Canaã, ou seja, os cananeus, também praticavam a idolatria a partir da criação de muitas imagens. Não somente os cananeus, também os egípcios também praticavam a idolatria, e essa idolatria manifesta no culto a vários deuses. No contexto egípcio antigo, havia possibilidade para criar-se Deus para qualquer manifestação ou qualquer realidade humana. A realidade humana, na verdade, era explicada a partir da atuação dos deuses. O próprio Nilo era considerado pelos egípcios antigos como uma divindade, conforme mesmo disse o historiador Heródoto. Ele afirmou que o Egito era uma dádiva do Nilo, né, em função de que o ajuntamento, o surgimento da sociedade egípcia foi possível por conta do Nilo, e os egípcios adoravam esse rio como se fosse uma divindade, praticava, portanto, a idolatria. O que é isso? Fazer Deus aquilo que não é Deus. Mas além dessa questão concreta, Jesus aprofundou, afirmando que é possível ser idólatra mesmo não tendo uma imagem concreta. Aí ele afirmou que a riqueza pode ser retratada, simbolizada como sendo uma divindade. Aí vem uma questão importante. Quando uma pessoa ela é ávara, avarenta, ávido pelo dinheiro, ávida pela riqueza, e não consegue, por exemplo, ofertar de forma liberal, não consegue entregar o seu dízimo, ela está, na verdade, de forma inconsciente, demonstrando que é uma pessoa que pratica a idolatria, porque ela não é capaz de confiar em Deus, mas sim na riqueza, ao ponto de reter para si além do que convém, e não pratica o dízimo, e tampouco é um ofertante liberal. Aprenda, faça uma análise. Se você não é dizimista, além de outras questões implicadas na prática do dízimo, você pode estar cometendo idolatria. E além da questão da idolatria aí sendo manifesta pela riqueza, o apóstolo Paulo também colocou uma questão importantíssima. Qual é a causa, qual é a fonte da idolatria? Paulo foi direto. Enquanto no Antigo Testamento a idolatria notadamente centrada nos ídolos, nas imagens concretas, nas esculturas, Jesus aprofundou a temática dizendo da possibilidade de ser idólatra sem ter uma imagem concreta. O apóstolo Paulo destacou os males da avareza, mas também afirmou a causa da idolatria. Quando ele escreveu a sua carta, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 18 ao 21, ele afirmou isto: Vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa?
ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Perceba que aqui o apóstolo Paulo, de forma direta, clara, absoluta, afirma que a idolatria, na verdade, é algo que acontece em função da inspiração dos demônios. Daí uma questão interessante e bíblica. A Bíblia mesmo diz que nós devemos fugir da idolatria, porque ela tem uma dupla função. A primeira é afastar o homem de Deus, e a segunda é ocupar o lugar de Deus. E quem deseja ocupar o lugar de Deus no coração do homem são exatamente os demônios, o diabo, que tenta buscar para si a adoração. Portanto, fuja da idolatria. Uma outra pergunta: por que Deus não aceita a idolatria? Por quê? É muito simples, porque Ele, o Senhor dos Senhores, não dá, não participa, não compartilha a sua glória, a sua grandeza com ninguém. Ele não abre mão da sua glória, pois dele é o reino, o poder e a glória. São elementos que Deus não compactua, não socializa, não dá, porque a glória e a honra somente é dele. Ele não compartilha isso com ninguém. E a Bíblia é até clara nessa questão de Deus não aceitar a idolatria. O próprio João, o evangelista, ao escrever o Apocalipse, no capítulo 22, versículo 15, ele afirmou de maneira categórica: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Perceba, aqueles que praticam a idolatria não herdarão o reino de Deus. E voltando aqui para o decálogo, os 10 mandamentos, as 10 palavras lá contido no capítulo 20 do Êxodo, o segundo mandamento é uma palavra direta contra a idolatria. Lá está escrito: não fará para ti imagens de escultura. É muito claro isso, uma ordem direta de Deus ao povo de Israel que estava saindo do Egito em direção a Canaã, a terra prometida. Deus, no seu plano de estabelecer Israel como uma nação soberana, além de construir um povo, de prometer uma terra, também deu a esse povo uma constituição, leis. E essas leis, com elementos essenciais e secundários, e no essencial está lá o decálogo. E o segundo mandamento é este: não fará para ti imagens de escultura. É uma palavra direta de Deus contra a idolatria, que é a base falsa da espiritualidade. Idolatria nada mais é do que uma religião, ou alguém tentando, através dos ritos, ter um relacionamento com Deus, mas Deus não aceita isto. É tão verdade que essa palavra, expressão imagem de escultura, tem a ver também com nenhum ídolo, não fará para ti nenhum ídolo. E para este ídolo e para esta imagem, a Bíblia diz: não devemos nos encurvar, não devemos adorar, não devemos nos prostrar. Perceba os verbos encurvar, adorar e prostrar. Esses 3 verbos estão relacionados à adoração. Porque o que é adoração? Adoração literalmente significa se prostrar para beijar a mão. Ou seja, é um ato de rendição, no qual o indivíduo reconhece a sua insignificância e se prostra, e se encurva, se dobra diante do superior. Daí que
a adoração deve ser dirigida somente a Deus. O próprio diabo tentou tirar de Jesus a sua adoração, mas ele afirmou que devemos adorar somente a Deus e não adorar a outros deuses, nem tampouco lhe oferecer culto ou servir. Quem adora automaticamente serve, presta culto, presta honra, e a nossa honra deve ser dirigida somente a Deus que fez os céus e a terra. Por que Deus não aceita a idolatria? Porque uma imagem, uma escultura, ela tem como objetivo retratar, simbolizar, demonstrar uma réplica de Deus. Deus dos altos céus olha para uma imagem e indaga: esta imagem me retrata? Esta imagem é uma imagem de mim? Ela, na verdade, demonstra que eu sou? Não é possível. Uma imagem que não vê, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem mãos, mas não apalpa, tem pés, mas não anda, ou seja, uma imagem morta. Tá? Vocês estão dizendo que ela me retrata? Logo a mim, um Deus que coloca nas mãos as águas do oceano, um Deus que chama as nações, as considera menos do que nada. Elas são como se fossem grãos de areia numa balança, ou gotas de água num balde, ou seja, sem nenhum valor, sem nenhum peso. Um Deus tão grandioso que se assenta no globo terrestre, que pega a nuvem, faz uma cortina, monta uma tenda para nela habitar. Um Deus que está vestido de glória e de majestade, que pega as nuvens, faz carruagem e cavalga nas asas do vento. Um Deus que estabelece os limites dos mares, ou seja, um Deus incomparável, um Deus que está assentado no alto e sublime trono, e seu séquito enche o templo. E como assim afirmar que aquela imagem poderia de forma total retratar esse Deus? Portanto, perceba, caro ouvinte, que esta prática idólatra é um absurdo, é uma violência, é uma cinte à santidade de Deus e à sua grandeza. Por isso que Deus não aceita a idolatria. Nós devemos adorarmos a Deus em espírito e em verdade, ou seja, uma fé transcendental, porque não há nada nesse mundo concreto que possa representar de maneira imagética a grandeza do Deus que fez os céus e a terra. Ele mora em nossos corações, mas também habita no alto e sublime trono. Por isso que Deus não aceita a idolatria. Eu aconselho a você, ouvinte, a abandoná-la, a deixá-la. Não confunda e não se deixe levar, por exemplo, com aquela ideia equivocada de que, não, pastor, nós não somos idólatras. Aqui é uma prática, é uma dulia, ou seja, é um reconhecimento que nós temos da figura de A, de B, de C ou de D. Olhamos para aquela imagem, nos inspiramos, nos encorajamos a seguir o exemplo. Por exemplo, ali está a imagem de Santo Antônio. Nós não adoramos aquela imagem, nós olhamos para ela e seguimos a sua inspiração. Será que é isso mesmo? Olha só a contradição. Tem pessoas que se prostram diante da imagem de Santo Antônio e, além disso, faz promessas, intercessões, petições para que esse indivíduo que morreu lá no passado intervenha no mundo dos vivos e estabeleça um casamento. Isso não seria uma petição, não seria uma prostração? Como pode alguém que já morreu intervir no mundo dos vivos? Além de idolatria, isso também é uma prática espírita, porque acredita na intervenção dos mortos no mundo dos vivos. Fuja disso. Essa ideia de dulia, de hiperdulia, na verdade são manifestações idólatras. Uma coisa é honrar, outra coisa é adorar. E na prática, quando eu confio, oro, peço, me prostro, faço promessa, eu estou adorando, eu estou, portanto, praticando idolatria. Fuja disso. E para finalizar,
Quais são os males da idolatria? Primeiro, aquele que adora uma imagem se torna semelhante a ela, conforme está escrito no Salmo de número 115, e tornam-se semelhantes a ela todos aqueles que a adoram, a imagem, ou seja, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, e tem olhos, mas não veem. Assim são todos aqueles que confiam e que adoram a imagem. Além disso, quem adora a imagem se torna um adorador de demônios, conforme eu disse anteriormente, porque a fonte principal da idolatria são os demônios. E por fim, quem pratica idolatria ficará de fora do reino de Deus, pois os feiticeiros e os idólatras ficarão de fora. Meu amado irmão, meu querido ouvinte, entenda que Deus te chamou para que você fosse e seja um verdadeiro adorador, porque a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Portanto, fuja da idolatria e seja abençoado em nome de Jesus. Amém.